No dia que esse vídeo tá saindo, 31 de julho de 2023, lá se vão 3 anos sem Chaves na TV. E ainda se lembra? Eu sei que você aí, que assiste o nosso canal, é inscrito do Vila do Chaves há um bom tempo, já deve ter visto vídeos a respeito disso. Porém, surgiram novidades no meio desse caminho. Não diga! Digo! Que coisa! Bora fazer um apanhado do que sabemos até aqui. Eu já vou te dizendo que tem coisas que descobrimos só agora para fazer esse vídeo, então nada de ficar pulando. Então se prepare para trocar os revolvíveis e vem com a gente. Pergunta que vale 1 milhão de cruzados em um vale assinado pelo Kiko. Você sabe por que Chaves saiu do ar? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Palma a palma, não priemos cânico, porque essa pergunta muitas pessoas não sabem a resposta e, para ser sincero, nem é tão fácil assim de explicar. Portanto, é melhor irmos por partes. De acordo. Tudo teve início no dia 6 de julho de 2020, quando, com exclusividade, o Multishow anunciou que deixaria de exibir as séries Chaves e Chapolin. Eu me lembro muito bem que isso foi um baque, porque o canal tinha um catálogo muito diversificado de episódios, e não só isso, passava Chaves e Chapolin o tempo todo. Sério, não é brincadeira, você ligava no Multishow e tinha Chaves e Chapolin de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. A chance de você estar lá zapeando os canais, tô ficando realmente velho, e cair em Chaves e Chapolin era grande. Mas sabe o que é pior e mais maluco de tudo? Muitas pessoas que sequer gostam do Multishow, que sequer acompanham o Multishow, acabaram comemorando quando Chaves e Chapolin saíram da emissora. Vocês acreditam? Como? Aquele canal que eu não gosto, que eu não acompanho, que eu sequer tenho na minha TV, deixou de exibir Chaves e Chapolin que eu amo? Ah, agora é ótimo motivo para fazer um churrascão. Manda no zap para todo mundo. Que vergonha! Que vergonha! Mas antes fosse a saída apenas do Multishow. No dia 30 de julho, Chaves e Chapolin, que até então estavam disponíveis no catálogo do Amazon Prime Video, simplesmente... Não! Porém, o que estourou mesmo foi no dia seguinte, 31 de julho, quando Chaves disse adeus ao SBT. Ai! Imitação do Ion chorando não é boa, não. Depois de 36 anos, o SBT vai deixar de exibir o seriado a partir de amanhã. De acordo com o comunicado da emissora mexicana Televisa, que detém os direitos dos seriados, a suspensão da exibição se deve a um problema com o titular dos direitos das histórias. Não deu outra, só se falou disso o dia todo, em todo canto, e não faltaram declarações. No programa da Sônia Abrão, a Chiquinha disse o seguinte: jamais havia pensado que eu, estando viva, que o programa deixasse a televisão em todo o mundo. Por sua vez, o Zenon Barriga e Pesado, como sempre, o boa praça da turma do Chaves, tentou acalmar a situação. Mira, por un lado, yo pienso que esto es bueno, porque va a dar oportunidad de renegociar algo, un negocio, valga la redundancia, que le ha dado a la empresa Televisa muchísimos millones de dólares. Se por um lado tinham pessoas que tentavam explicar o que estava acontecendo de verdade, por outro, não faltaram notícias paralelas, algumas críveis, outras grandes fofalhas da gentoca. Como, por exemplo, que Chaves ia parar na Netflix, que a dona Florinda era a grande culpada de tudo sempre, né? Sempre a culpa é da Florinda para uma galera, e por isso que os seriados saíram, mas vocês já sabem. Isto é uma calúnia! Uma calúnia! A grande verdade é que o Grupo Chespirito, empresa do Roberto Gomes Fernandes, filho do Chespirito, ou filho do Chaves, vamos falar assim para ficar mais fácil de entender, não fechou acordo com a Televisa para que as séries seguissem na TV. Renan, acordo? Do que você tá falando, cara? Por que Chaves e Chapolin precisam de acordo? Não tem todas as fitas no SBT? Não é simplesmente colocar ali e tirar o pó da fita, né, que deve estar todo empoeirado, vamos combinar, né, tanto tempo lá no acervo, colocar para passar e boa. Mas é claro que não! É, seria um sonho se fosse apenas isso, mas é claro que o buraco é um pouquinho mais embaixo, e se fosse uma treta fácil de ser resolvida,
Provavelmente a gente não estava há 3 anos sem Chaves e Chapolin em lugar algum. Para que qualquer obra do Chespirito volte a ser exibida, é necessário que o Grupo Chespirito e a Televisa acalmem os nervos, né? Assim como o presunto que está só nervos, calminha, calminha. Sentem e conversem. Então, vamos conversar. Isso, vamos conversar. Afinal de contas, de um lado temos quem criou, teve todas as ideias, escreveu e tudo mais, e de outro teve quem bancasse a parada, né? Custos de produção, horários de exibição e por aí vai. Nada mais justo que esses dois lados tenham poder de decisão, não acham? Pois sim. E ao longo de sua trajetória como colaborador da Televisa, o Roberto assinou diversos contratos envolvendo o uso de suas criações. No inventário de Roberto Gomes Bolanhos, tornado público em 2021 pelo Fórum Chaves, consta o registro de contratos de 1987, 88, alguns de 94, porém o que mais chama a atenção são 4 contratos datados de 1º de agosto de 2000. E daí? Hã? E essa data não te diz nada? Nadinha mesmo? Não captou? Então vamos fazer as contas juntos. Chespirito assina uma série de contratos em 1º de agosto de 2000, em 31 de julho de 2020 tudo desaparece. Se você era um bom aluno de aritmética, já deve ter matado a charada. Chespirito assinou contratos com vencimento de 20 anos. Não diga. Digo. Puxa. Mas a gente sabe muito bem que em 2014, aos 85 anos de idade, o Roberto Gomes Bolanhos faleceu. Então deixou todo o seu legado sob cuidados do Grupo Chespirito, ou então dos filhos. Vai cuidar muito bem. Filhos que, na função de negociadores, não entraram em acordo com a Televisa para que os seriados continuassem sendo exibidos normalmente. Na época da assinatura do último contrato, a Florinda Meza esteve envolvida no processo. E numa entrevista no início desse ano, trouxe algumas informações muito valiosas. E você nem imagina quem, a partir desse momento, entra na história. Quem? Simplesmente a toda-poderosa Rede Globo. Hubo un tiempo antes de que Televisa comprara los derechos. Vinieron los de TV Globo en 1996. Sabían que en el 2000 se vencían los derechos. Entonces vinieron con Roberto a hablar con él y le ofrecían entonces $10 millones por 10 años. Ellos no querían el material, querían los derechos literarios solamente. Nada más. Para hacer nuevos programas. Roberto no quiso porque era sumamente fiel a Televisa. Ah, eu sabia. Eu já sabia disso. A Globo tá envolvida até o pescoço na saída do Chaves. É culpa da Globo. Não tenho nem dúvida. Kiko, por favor, Kiko. Não seja burro! E não tem nada a ver. Só por um momento, esqueça se você gosta da Rede Globo, se você não gosta, o que você acha ou deixa de achar. Nesse caso, é irrelevante. Se atente aos valores. A Globo propôs um acordo de $10 milhões para a utilização dos roteiros do Chespirito por uma década. E a importância disso é que, anos mais tarde, a Televisa propôs, depois de muito sacrifício, metade desse valor por 2 décadas de exibição. Le dijo no a TV Globo. Y luego, para que Televisa lograra por 20 años hacer la negociación, tuve que ponerme perra yo para que subieran la oferta a 5, a la mitad. Gente, deu para perceber o quanto esse valor é baixo, né? E eu não tô aqui falando que $5 milhões é pouco dinheiro. De forma alguma, isso faria diferença na vida de qualquer pessoa. Faria diferença? Não. Resolveria a vida de todos nós, não tem como negar. A questão é que o lucro alcançado pela Televisa graças ao Chaves é consideravelmente maior. Cuando la revista Forbes en 2017 lo publicó, y pueden buscar en la revista Forbes por internet, desde 1982 al 2017, Televisa había ganado por un solo programa, el programa Chespirito, $3.700 millones. Por mais relevante que seja essa informação, aqui eu acho que a Florinda se equivocou, tanto em valores quanto em datas. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Em certos momentos, a revista Forbes fez algumas matérias envolvendo Chespirito, Chaves e tal, mas a gente nunca encontrou absolutamente nada de 2017.
Por outro lado, uma matéria de 2012, escrita em inglês pelo brasileiro Anderson Antunes, diz o seguinte: desde que interrompeu sua produção em 92, Chaves faturou 1,7 bilhão de dólares em taxas de distribuição para a Televisa, sendo que as reprises na TV representam 1,5 bilhão desse valor. Ou seja, menos da metade do valor alegado pela mamãe do Kiko, mas ainda assim, assustador. Aqui a gente já foi para casa do bilhão. Bilhão, dá para entender do quanto é bilhão? Ah, meu banquinho chora. Nos tempos de contratado da Televisa, Roberto Gomes Fernandes chegou a desmentir a informação, alegando que o valor real seria um pouco mais baixo, mas ainda significativo. Porém, o que não resta são fontes confirmando o faturamento dos mexicanos quando o assunto é Chaves. De acordo com o jornal El País, em 2005, o SBT desembolsou cerca de 1,5 milhão de dólares só para não perder os direitos de Chaves. E se a gente pensa que o Chespirito recebeu apenas 5 milhões de dólares por 20 anos de exibição, a gente fica meio reflexivo. Volto naquilo, reflexivo porque a gente sabe que a dona Televisa já chegou na casa dos quase 2 bi, né? Não é à toa que o Roberto Gomes Fernandes pediu um valor mais significativo nas novas tentativas de negociação. Roberto Jr. no ha hecho la negociación en 2 ocasiones ya. Me ha explicado por qué y no tengo por qué dudarlo. Porque Televisa sigue subestimándolo. Ofrecen muy poco. E a Televisa ofereceu bem menos que o previsto. 5 milhões de dólares por 15 anos. E aí os filhos do Chespirito não toparam. No Twitter, a Graciela Gomes Fernandes, filha mais velha do Chespirito, declarou: é uma pena que quem mais se beneficiou dos programas de Chespirito hoje afirme que não valem nada. Os interesses econômicos não estão na nossa família. Mas aí você já pode mandar aquele argumento clássico que eu vejo o tempo inteiro. Os filhos do Chespirito são gananciosos, eles só querem dinheiro, eles estão estragando todo o legado do pai, isso é ridículo, vai trabalhar vagabundo. Primeiro vamos pensar que é um valor grande, mas por 15 anos. Se você for quebrar isso mês a mês, já muda um pouco a perspectiva. E outra, que toda empresa tem inúmeros gastos em questões burocráticas, funcionários, espaço físico, enfim, não é tudo, beleza, 5 milhões de dólares no meu bolso, fazer dinheiro com meu pai, não. É muita ingenuidade pensar assim. E sim, tem muitas despesas de forma geral. Faltou dinheiro para o resto? E eu volto naquele ponto porque é muito importante. Pensa na Televisa com 1,7 bi e compare com 5 milhões. É uma fatia muito, mas muito pequena. E um outro ponto que eu gostaria de propor é o seguinte. Pense que o seu pai foi o criador de tudo isso. Que seu pai criou toda essa obra, que seu pai, influenciou a vida de todo mundo. O seu pai é o Chespirito. Vamos pensar por aí. A empresa que ele trabalhou nunca deu tanto valor assim, nunca deu um salário tão bom para todo mundo envolvido. Só que aí você vê, mais de 5 décadas depois, todo o amor de vários países em volta do trabalho do seu pai. Você ia concordar em colocar a obra do seu pai a um valor muito mais baixo do que você sabe que merece? É reflexivo. Quando você se coloca nessa situação, as coisas mudam bastante. É isso que é interessante, a gente tentar entender a perspectiva de todos os envolvidos. Particularmente, se eu soubesse de tudo isso, se eu fosse um dos envolvidos, eu não sei se eu faria muito diferente, porque o que eu mais ia querer é honrar o legado do meu pai de uma forma realmente, vocês entendem. Fala, não, você quer, você vai pagar, porque meu pai merece. Olha tanta coisa genial que meu pai fez. Por outro lado, os fãs sofrem, então eu só estou tentando entender o lado de todo mundo. Enfim, dito tudo isso, chegamos à seguinte pergunta. Renan, ok, quando Chaves volta? Não sei. E eu sei que eu já falei sobre isso diversas outras vezes, tem vídeo aqui no card, já falei no Instagram, já fizemos live, mas eu vou dar uma contextualizada e também assim, do vídeo que está aqui no card, que saiu no comecinho de 2023 até hoje, tivemos algumas coisas bem interessantes. Afinal, um semestre é tempo suficiente para ter pelo menos alguma movimentação. Dias depois da saída de Chaves da televisão, o Roberto Gomes Fernandes lançou um comunicado se desligando da empresa. Mais tarde, já em 2021, o herdeiro do Chespirito afirmou estar em um processo de reconciliação com a casa, o que daria margem para a volta das séries. Mas até o momento, nada.
Mas também é importante frisar que, paralelo a isso, a gestão da Televisa sofreu algumas alterações. Em janeiro de 2021, a empresa anunciou sua fusão com a Univision, tornando-se assim a Televisa Univision. Um nome bem criativo, diga-se de passagem. E no meio de tudo isso, surgiram vários boatos de que Chaves ia parar no Disney Plus, na HBO, na Netflix, na Globoplay, mas também... é mentira! Até que em maio de 2023 foi anunciada uma grande novidade. Roberto Gomes Fernandes forma parceria para produzir novos conteúdos para o HBO Max. O mais aguardado, sem dúvida, é uma série biográfica do Chespirito, chamada Sem Querer Querendo. Numa coletiva de imprensa, um produtor da Warner revelou que será um melodrama com 8 episódios, todos muito fortes e muito grandes. Além de que, terá o orçamento que merece. Veja bem que ele mandou servir como você merece. Nos planos também estão uma série animada do Chapolin chamada Los Colorados e um live action do Seu Madruga. É isso mesmo, muito em breve teremos um novo ator interpretando o Seu Madruga na telinha. O senhor parece até um artista de cinema. Eu? Sim, a Chita do Tarzan. E é claro que isso levanta todas as teorias e opiniões possíveis. Tem gente que acha que isso é uma grande furada, tem gente que acha que isso é uma boa ideia, e eu ainda não acho nada, eu acho que é muito cedo, mas quero ouvir a opinião de você. Palavra-chave na tela. Põe na tela aí, Felipe. Mentira, põe na tela, Daniel. Qual é a sua opinião sobre essas novas obras? Você é a favor? Você é contra? Você acha que pode ser uma coisa legal para prolongar a obra do Chespirito? Ou você acha assim, não, eu só quero a coisa clássica, só me dê anos 70 e nada mais? Como eu disse, eu ainda acho muito cedo para afirmar qualquer coisa. Mas o que dá para perceber é que, pelo jeito, o Roberto Gomes Fernandes está negociando com outras grandes empresas, a gente está vendo o nome de Warner, HBO, e aí a gente vai vendo que ele se afasta cada vez mais da Televisa e vai diminuindo a chance de Chaves e Chapolin voltar. Porém, o que mais me surpreendeu, sinceramente, foi a notícia de que estão produzindo uma nova animação de Chaves em 3D e com a participação da Chiquinha. Isso porque, no ano passado, a Maria Antonieta de las Nieves entrou em acordo com os filhos do Chespirito e permitiu que usassem a personagem em novas produções. Pero estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido entendimientos, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada. Y yo de aquí hasta que termine la historia de Chespirito, quiero seguir estar al aire junto con... De qualquer forma, o universo Chespirito sobrevive, inclusive com a gente, aqui do Vila do Chaves, que se dedica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá, tirando a hora que eu tô dormindo. Mas sim, a gente trabalha exaustivamente nesse canal e a gente não tá nem perto de chegar em nenhum valor desses que eu comentei no vídeo. Falando aqui de bilhão, 5 milhões de dólares, eu aqui... mais duro que o Seu Madruga. E é por isso que, atendendo a vários pedidos, abrimos uma campanha no Apoia-se. Gosta do nosso canal? Valoriza o nosso trabalho? Quer contribuir para que a gente produza cada vez mais? Então agora você já sabe onde. Dá uma olhadinha no link que está na descrição e no comentário fixado. Por lá você vai ver todos os planos, tudo bonitinho, dá para garantir benefícios exclusivos e, de verdade, a gente precisa muito desse apoio para o canal continuar sobrevivendo. Muito, mas muito mesmo. Vai ser muito importante, seja a quantia que for. Porque o Chaves precisa de um apoio. Deve se apoiar no senhor Barriga. Tá bom. Não! Se você não pode apoiar com nenhuma quantia, também tá tudo bem. Só não esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário bacana, se inscrever no canal, porque isso também fortalece bastante. Combinado? Mas vai lá no Apoia-se, por favor, a gente precisa muito. Renan, já fui no Apoia-se, achei muito legal, gostei da proposta, mas volta pra Chaves e Chiquinha, você falou de novas produções, Chiquinha voltar, eu não entendo paçocas desse assunto, por que eles brigaram? Haha, eu tenho a resposta e está nesse vídeo aqui do lado. Você vai clicar, vai entender toda a briga, toda a treta, entender por que a gente não tem Chiquinha no desenho em lugar algum, mas assim, né? Agora pelo menos as coisas vão voltar ao eixo. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.